Marcelo Bonholi, vamos a esse caso. Ciclista perde a vida em atropelamento na cidade de Américo Brasiliense. A informação é que o carro que atropelou a vítima, o motorista não parou para prestar socorro. Marcelo Bonholi. Ô Chico, essa situação gravíssima aconteceu em Américo Brasiliense, como você disse, na noite de sábado, na rodovia Flávio Nunes da Silva, ali na região de Américo Brasiliense. O que acontece é que o ciclista estava andando pela via quando foi atropelado e morto por um veículo não identificado. Porque assim que as pessoas viram ali a vítima na via, acionaram a polícia militar, acionaram o socorro, mas infelizmente não teve como e a vítima acabou falecendo. Quem provocou esse acidente, assim, de forma muito irresponsável, fugiu do local, deixando a vítima sem prestar socorro e também sem registro do boletim de ocorrência. Ainda não há informações de que veículo ou quem seria o autor desse atropelamento. A colisão do ciclista saiu para o acostamento ali, né? Infelizmente não teve condições de socorro. O motorista do carro, como a gente disse, ainda não foi identificado. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e, é claro, agora cabe a investigação da Polícia Civil, Chico. E tomara que a polícia consiga informações para chegar a esse carro, né? Mas o local é muito escuro, né? Por isso que muitas vezes o motorista se sente no direito, se sente à vontade para fugir do local, porque não tem câmera de monitoramento nesse ponto onde houve o atropelamento e ele acredita que não vai ser identificado pela polícia. Mas a gente torce aqui para que ele seja identificado e responda, né, pela fuga do local. Se ele teve culpa ou não, a gente não pode afirmar aqui, mas que a polícia consiga avançar nas investigações, mas pelo menos eu tenho certeza que ele poderia ter ajudado esse ciclista, poderia ter parado, ter acionado o socorro, ter feito a parte dele. O local é muito escuro, repito, atropelamentos podem acontecer num local como esse, porque você imagine você estar por um trecho como esse, de repente tem um ciclista ali à sua frente, não sabemos se foi isso que aconteceu, mas se foi, ele tem que parar, ele tem que ligar para a polícia, tem que ligar para o socorro e fazer o papel de cidadão. E depois a investigação vai provar se ele é culpado ou não na história. Ô Chico, pois não, Marcelo Bonholi? Até para complementar, vale trazer aqui que a Polícia Civil solicita para toda a nossa audiência e também para quem, por um acaso, encontrar um veículo danificado. Porque houve danos, é claro, no veículo. Esse veículo vai ser levado para alguma funilaria, alguma vidraçaria. E aí, no caso, a polícia pode conseguir localizar informações se essas pessoas com empatia trouxerem a notícia através do 181, né, da Disque Denúncia, ou do 190 da Polícia Militar, para que possa se localizar esse autor, Chico. Eu lembro muito bem de um acidente que teve há mais ou menos um ano, Ed Júnior, aqui próximo à penitenciária. Uma via também escura e que a polícia conseguiu avançar. O doutor Romão, com a sua equipe de investigadores, descobriu quem que atropelou o motociclista. Ele morreu no local, a mulher foi socorrida, passageira dele, e sobreviveu. E o motorista foi localizado depois de um trabalho de investigação, foi detido pela polícia quando tentava trocar o para-brisa do carro. Outras peças ele conseguiu trocar em casa. Comprava as peças em Araraquara e levava para Américo. E a Polícia Civil investigando, descobriu o endereço dele, começou a fazer monitoramento. Quando ele trouxe o carro para Araraquara para tentar trocar o para-brisa, a polícia colocou a mão dele. Então agora, tudo pode acontecer. Exatamente, né, Chico? Tem que aguardar a investigação da Polícia Civil. Agora fica também a nossa orientação aos ciclistas. Você que trafega, sobretudo à noite ou no finalzinho da tarde, é importante colocar aquela luzinha, não é? Como se fosse um farolzinho, não sei se tem um nome específico, mas é importante colocar aquele instrumento de sinalização na sua bicicleta, na sua bike, né? Mostrando que você está ali naquela via, mesmo que você está ali fora da via, está ali na calçada, não é? Sobretudo nas rodovias, é importante capacete, é importante essa luzinha que fica piscando, é como se fosse um farolzinho mesmo que fica piscando, e são instrumentos de segurança para você e instrumentos de sinalização para quem está trafegando. Eu falo porque aqui em nossa região há muitos ciclistas que usam as nossas rodovias, né, para fazer o famoso pedal. Então é importante você estar bem sinalizado. É à noite, está fazendo o seu ciclismo no noturno, até a sua roupa, já existe hoje recurso, né, daquele material fluorescente, onde o farol do carro, quando bate, reflete, né,
tem os nomes técnicos, né? Como numa de bicicleta, então não sei dizer aqui para você que nos acompanha, mas você está conseguindo me entender, tenho certeza disso. São os refletivos, né? Tem sinalizações refletivas nas roupas do ciclista, exato. No capacete. No capacete, o farolzinho na bicicleta. Isso é muito importante, porque isso previne acidentes. Sim. Às vezes a pessoa vem com o seu veículo, com o seu carro, e eu falo porque eu já me deparei com ciclistas na rodovia que não tinha esses instrumentos, né? E eu trafegando com o meu carro à noite, em rodovia, aqui na Washington Luiz, inclusive. Ali sentido Itirapina, descendo ali, ciclistas, um grupo de ciclistas, eram 6 ciclistas, nenhum material luminoso, nenhuma luz, nada, no acostamento da rodovia Washington Luiz. Quando o farol alcançou eles, que eu os enxerguei, já estava bem próximo, eu ainda pensei, olha que perigo, não é? Então, assim, precisa ter esse bom senso de ambos os lados, tanto do condutor dos veículos, quanto também do ciclista, sobretudo os caminhões, né? Esses caminhões pesados, etc. Até na zona rural. Tem muita gente que faz esse trajeto de Araraquara para o Distrito Bueno. Aqui, eu já fui uma vez à noite, por exemplo. Vai ali pela região rural. É importante ter esse sistema de sinalização, de identificação, que ajuda demais. Sem dúvida, Rodolfo, ajuda bastante, mas o que mais chama atenção para mim nesse caso é que o motorista que causou o acidente, ele fugiu sem prestar socorro. Gente, isso é um absurdo. Como que uma pessoa consegue deixar um homem deitado lá, precisando de ajuda? Vai saber se a vida desse homem poderia ter sido salva caso ele tivesse a conduta correta de ligar para a emergência, de ligar para um SAMU, de prestar o socorro para esse homem. Então, o que chama a atenção nessa matéria, nessa reportagem que o Bonholi trouxe para a gente, é de fato essa falta de humanidade mesmo, sabe? De ver uma pessoa ali precisando de ajuda e essa pessoa sem se importar fugiu sem prestar o socorro. Teve aquele ciclista, né, Chico, também, o Diego Henrique Corrêa da Silva, de 41 anos, foi um acidente lá em março, nas proximidades da usina Zanin. Ele estava ali com um grupo de ciclistas treinando, já experiente. Ele acabou morrendo naquele atropelamento, uma caminhonete acabou batendo nele ali, na época também o motorista acabou fugindo, ele foi identificado também. Esse caso de Américo, que o Chico falou, aconteceu lá em dezembro do ano passado, e realmente, quando ele foi questionado, depois que ele foi identificado pela polícia, pela equipe do Dr. Romão, ele disse que ele ficou assustado, né, Chico? Que ele nunca tinha se envolvido em acidente algum, por isso que ele fugiu do local. Na época, o motociclista faleceu, a companheira dele foi socorrida em estado grave, depois conseguiu se salvar, mas isso ficou marcado, né? O Dr. Romão, delegado lá de Américo, disse. Ele falou que nunca tinha se envolvido no acidente, por isso que ele fugiu. Uhum. E que ele estava esperando o advogado voltar de férias para ele poder se apresentar na delegacia. Mas aí, segundo o Dr. Romão, ele próprio chegou a trocar várias peças do veículo e foi identificado depois, durante as investigações, quando ele procurou a oficina para trocar o para-brisas, que era uma coisa que ele não conseguiria fazer sozinho, e ele está respondendo pelo crime.